Sejam bem-vindos a partir de agora Pontos de Vista na Cidade Hoje, o espaço dedicado à opinião dos nossos comentadores. Um espaço que vai para o ar todas as semanas, sempre à mesma hora para ouvir. Então na Rádio de Famalicão, nos 94 do FM, na internet, emissão online para todo o mundo em cidadehoje.pt. Sem mais demoras, vamos apresentar aqui os nossos comentadores residentes. São 4, eles vão estar aqui todas as semanas então para dar opinião sobre os temas que na prática escolheram e que se destacaram ao longo dos últimos tempos. Vão também justificar o porquê da escolha desse tema. Portanto, vamos começar aqui com o nosso primeiro comentador, Jorge Paulo Oliveira. Bem-vindo. Pedi-lhe uma breve apresentação para quem não conhece, o que é coisa rara, mas pedi-lhe uma breve apresentação. Quem é o Jorge Paulo? Muito bem, eu sou de Vila Nova de Famalicão, sou atualmente desempenhamento de funções na Assembleia da República, sou deputado. Sou também autarca de freguesia e de município, sou dirigente partidário do Partido Social Democrata, mas queria aqui desde já aproveitar para fazer uma declaração de interesses, que as posições e opiniões que aqui venha a expor são naturalmente a que só me vinculam a mim e não ao partido político a que eu pertenço, porque também não estou aqui a representar essa força partidária. Tenho 53 anos, sou casado, 2 filhos. Vivo em Vila Nova de Famalicão, onde nasci e onde pretendo viver até aos restos dos meus dias da minha vida. Muito obrigado. Seja então muito bem-vindo. Partimos para o segundo comentador deste painel, que mais uma vez lembro, residente, Pedro Napoleão. Bem-vindo também. Boa tarde a todos. Antes de mais, eu gostava de agradecer à Cidade Hoje e ao Centro de Cultura Famalicense, na pessoa do arquiteto António Meireles, pelo convite que me dirigiu, que eu aceitei com muito prazer e encaro como um desafio, esperando estar à altura do mesmo. E queria aproveitar para cumprimentar o Rafael Guerreiro, que vai fazer a moderação deste programa e que nos guiará, cumprimentar o Jorge Paulo Oliveira e felicitá-lo pela renovação de mais um mandato na Assembleia da República, congratular pelo trabalho que tem vindo a fazer e desejar que tenha muito sucesso e muita força para que continue a ser uma voz ativa na nossa região. Obrigado, Pedro. Cumprimentar o Bruno Silva e felicitá-lo pelo trabalho que tem vindo a desenvolver, portanto, na área das políticas de sustentabilidade ambiental. Cumprimentar o Reis Campos e felicitá-lo pelo interesse que tem manifestado pela cultura e cumprimentar os ouvintes da Rádio Cidade Hoje. Um bem-aja a todos. Eu sou licenciado em Arquitetura, doutorado pela Universidade da Corunha e exerço a minha atividade profissional na PAN Atelier desde 1997, aqui em Famalicão. No processo de investigação tive a oportunidade de viajar e de conhecer muitas cidades importantes no panorama da arquitetura mundial e com isso ainda contar com uma experiência no período que estive em França como diretor técnico de uma empresa de construção na região de Paris. No âmbito do pós-doutoramento integrei ainda o grupo de investigação da Universidade da Corunha. Muito bem, Pedro, bem-vindo. E agora que todos já conhecem o Pedro, aqueles que provavelmente não tinham ouvido falar dele, fica aqui feita esta apresentação pelo próprio. Agora, Reis Campos, bem-vindo. Muito obrigado, muito bem-vindo. Muito obrigado a todos. Portanto, eu sou médico dentista, exerço clínica privada em Famalicão, em consultório próprio, há cerca de 40 anos. Sou professor da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto e também sou vice-diretor da mesma faculdade. Sou professor da FEUP, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto também. Sou investigador do INEGI e, portanto, INEGI-FEUP, da Faculdade também de Engenharia da Universidade do Porto. Sou investigador do LabioMep, que é um laboratório de biomecânica da Universidade do Porto. Pronto, em face disso, também sou doutorado, devo ter cerca de mais de 200 publicações científicas em revistas nacionais e internacionais. Normalmente também organizo congressos, um deles foi em Famalicão,
um congresso internacional na Casa das Artes e regularmente sou convidado para conferências, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Gostava de agradecer também o convite feito como foi endereçado pelo Sr. Arquiteto António Meireles, portanto, Presidente do Círculo Cultura Famalicense, e gostava de começar por cumprimentar o nosso moderador e os companheiros de painel, e julgo que será um programa com interesse para as pessoas e por isso estou com alguma ansiedade no sentido de saber como isto vai correr, mas tenho certeza que irá correr bem, não propriamente minha causa, mas pelos meus colegas de mesa. Por isso, pronto, fico por aqui. Portanto, acho que isto irá, e principalmente quero fazer votos para que este programa cumpra os objetivos para o qual foi desenhado. Esperemos que sim. Muito obrigado, Reis Campos. Vamos partir para o último comentador residente que aqui vai estar connosco a partir de agora, Bruno Silva, também bem-vindo. Muito obrigado, Rafael. Eu sou Bruno Silva, sou natural de Vila Nova de Famalicão. Enquanto formação sou engenheiro de polímeros, formei-me na Universidade do Minho, onde trabalho enquanto investigador de um centro de interface tecnológico da Universidade ligado ao setor dos polímeros, o único em Portugal. Em Vila Nova de Famalicão exerço funções enquanto presidente da Fundação Castro Alves, uma entidade de referência ao nível da cultura, não só em Famalicão, mas a nível nacional, onde tenho trabalhado em prol da nossa comunidade, com um impacto ao nível não só da cultura, mas todos os programas que têm uma componente social indexada a esta atividade. E estão feitas as apresentações. Muito obrigado, Rafael. Bruno, vamos então já partir para o debate dos temas que vocês trazem à discussão neste programa. Dizer-vos que estamos a falar de 1 hora de rádio que se traduz em 50 e poucos minutos, até porque há aqui uma série de compromissos que temos que obrigatoriamente cumprir, não é? Neste caso, a publicidade. Temos que fazer uma pausa a meio para esses compromissos e, posto isto, o tempo já começa a escassear, uma vez que já só temos 40 minutos de programa, portanto vamos tentar dedicar 10 minutos para cada um dos temas. Começamos com o tema trazido pelo Jorge Paulo Oliveira, o programa Regressar, que basicamente pretende facilitar a vida àqueles que estão lá fora e querem regressar ao nosso país, mas, e por aquilo que é sabido da opinião pública, não foi assim, pelo menos até há muito pouco tempo, tão fácil conseguir esses apoios. Bom, assim. Efetivamente este programa foi criado no âmbito do Orçamento de Estado para 2019 e tem como objetivo exatamente apoiar o regresso dos portugueses que emigraram. Este programa tem diversas componentes e foi notícia esta semana exatamente pelo seu baixo grau de adesão. Um baixo grau de adesão que, devo confessar, não me surpreendeu de todo. Não me surpreendeu de todo, desde logo porque este programa encerra, do meu ponto de vista, uma dupla ilusão. A ilusão, desde logo, de que os portugueses deixaram de emigrar a partir de 2015. Isto é, só emigraram entre 2011 e 2015. E eu falo desta data por uma razão muito simples, porque a data limite para poder beneficiar deste tipo de apoios no âmbito deste programa é de que os portugueses tenham emigrado até 31 de dezembro de 2015. E por isso, quando se estabeleceu esta data limite, fica um pouco a ideia de que a partir daqui não houve mais emigração em massa. Infelizmente assim não aconteceu, basta recordar que se em 2015 ainda emigraram, e foram muitos portugueses, 101 mil portugueses, em 2016, no ano seguinte, só deixaram de emigrar menos 3 mil do que esse número, ou seja, emigraram 97 mil. Em 2017, 81 mil. Em 2018, esse número até subiu, passou para 81.754. E, portanto, esta é a primeira ilusão deste programa. A segunda ilusão deste programa é de que a mera adoção de medidas administrativas, sejam elas de natureza fiscal ou de natureza não fiscal, por si só,
não são suficientes para atrair, para fomentar, para potenciar e apoiar o regresso de nenhum imigrante. Os imigrantes portugueses só regressarão ao país no dia em que encontrarem um ambiente e um contexto, não diria igual àquele que encontraram no estrangeiro, mas pelo menos muito próximo daquele que encontraram no estrangeiro. Quer em termos de remuneração, quer em termos de progressão de carreiras, quer em termos do contexto social onde estejam inseridos. E enquanto isso não acontecer, dificilmente os imigrantes regressam a Portugal. E os números de facto vieram a traduzir isso mesmo, ou seja, este programa está programado para ser executado, melhor dizendo, em 2 anos, em 2019 e em 2020. Nós estamos em outubro de 2019, o que significa que faltam apenas mais 14 meses para a execução dos mesmos e apenas 288 imigrantes, 288, é que aderiram a este programa. Estamos a falar de um universo, repare, Rafael, estamos a falar de um universo de que entre 2011 e 2015 emigraram 586 mil portugueses. É um número muito expressivo. Mas só aderiram ao programa 288. E porquê, na sua opinião? Porque o programa não é suficientemente atrativo, nem este nem nenhum outro, seja independentemente do governo que o tenha feito. Que o que eu digo e repito, para que os portugueses regressem é preciso que Portugal lhes ofereça o mesmo contexto ou um contexto favorável tão próximo daqueles que eles encontraram no estrangeiro. E ele ainda não existe. Em Portugal. As remunerações em Portugal continuam a ser baixas, o emprego continua a ser precário, o acesso à saúde continua a ser difícil, as dificuldades na escola pública são de todos conhecidas e esse contexto, portanto, não existe. A crítica ao programa, o programa também é uma espécie de melhoral, não faz bem nem faz mal, não faz mal nenhum, mas o que eu queria apenas salientar é que de facto ele não é apropriado para o efeito pretendido. Mas há aqui uma nota e com isto termino esta primeira intervenção, que é o seguinte: o programa, além de ter um baixo grau de execução e de adesão pelas razões que já aduzi, apresentou-se também de uma forma bastante complicada, ou seja, nós, ao mesmo tempo que lançamos, governo a governo, medidas e programas gerais de simplificação, de desburocratização, de modernização da administração pública, o Simplex Mais são 2 exemplos desses programas, que são bem-vindos, naturalmente, e que são necessários. Mas depois, sempre que iniciamos um programa novo numa área sectorial, ligamos sempre o complicómetro. E também aqui, pelas notícias que nos têm chegado ao conhecimento, de facto, também neste programa, que deveria ser simplificado na sua execução, também aqui fomos capazes, uma vez mais, que é muito típico da administração pública portuguesa, ligar o complicómetro. Não estou a dizer que o baixo grau de execução resulte dessa circunstância, não resulta, mas de facto também não ajuda a ter melhores graus de adesão. Poderá ter sido também um dos responsáveis, portanto. Terá a sua cota à parte, não é o principal fator que justifica a falta de adesão, é a circunstância de Portugal não oferecer essas referidas condições. Mas, de facto, também elaborar programas desta natureza e desta índole e depois o complicarmos também não ajuda naturalmente à tarefa que nos propomos fazer de início. Mas já houve também uma tentativa para resolver esses erros, tanto sim, com certeza que sim, já não serão suficientes para corrigir o programa que de per si na sua base está, que na sua base este programa jamais conseguirá alcançar os resultados que ele se propunha. E os números são muito expressivos. Rafael, estamos a falar de 288 adesões apenas. Fica muito aquém das expectativas. Muito aquém dos 586 mil que emigraram. Eu não sei se o programa era demasiado ambicioso, se calhar era demasiado ambicioso, mas de facto os números revelam. Mas o que eu queria aqui realçar, de facto, é este último aspecto que eu queria vincar, que é, temos de uma vez por todas assimilar que a administração pública tem que ser simplificada, tem que ser desburocratizada, se é que nós a queremos uma administração pública moderna. E este programa, por si só, é um daqueles exemplos em que nós ligamos o complicómetro e não havia nenhuma razão para o fazermos. Muito bem. Muito obrigado, Jorge Paulo. Partimos para a opinião de Pedro Napoleão, o ponto de vista do Pedro Napoleão em relação a este assunto. Pedro. Eu, não conhecendo concretamente ou em profundidade o programa Regressar, a ideia em si
parece-me boa, na medida em que temos carência ao nível da mão de obra qualificada, e tudo que seja atrair os talentos para o país é essencial. E eu vejo até pelo ramo da construção civil, em que estamos a atravessar um problema grave, na medida em que existem muitos projetos e não se está a conseguir materializar no todo. De qualquer forma, parece-me, dada a conjuntura económica digamos, aos impostos, a sobrecarga de impostos que o país tem e face aos salários, parece-me uma ideia romântica, a não ser que seja um programa que apele emocionalmente e atraia, que faça com que as pessoas regressem. Eu falo pela minha experiência, pois também passei por esse processo e não foi uma decisão fácil. Eu tinha uma situação confortável em Paris, portanto uma situação profissional e financeiramente boa, coisa que aqui dificilmente conseguimos encontrar. Mas, de facto, pesou a distância da família e regressei. E não estou a falar apenas ao nível salarial. Há todo um conjunto de regalias que os outros países oferecem, quer ao nível do Estado, quer ao nível empresarial, que aqui não encontramos. E não basta termos sol, boas praias, boa comida, um país fantástico para viver. As pessoas procuram condições que lhe permitam assegurar um futuro melhor. Muito bem. Pedro, ficamos para já conversados no que diz respeito a este assunto. Partimos para Reis Campos. Qual é o seu ponto de vista em relação aqui a este tema trazido pelo Jorge Paulo Oliveira? O meu ponto de vista é que este é mais uma daquelas leis, um daqueles programas que não tem nada a ver com a realidade. E, portanto, o programa em si é, como dizia o Pedro, é romântico, é bonito, uma boa ideia, só que é necessário irmos à causa das coisas. E a causa das coisas, na realidade e no concreto, não tem nada a ver, ou não tem nada a ver com o programa. E então, vejamos porquê, e quero avançar mesmo para outro patamar da conversa. Vamos a isso. Vamos ver. O que é que se passa em Portugal? Toda a gente, os deputados, os governos, os partidos, todos, falam sempre... Não, são os partidos todos. São os partidos, e vai ver que aquilo que eu digo, eu só falo de factos, claro, e vai ver que é um pouco isto. Toda a gente fala de quê? E é bonito, dá votos, toda a gente fala no salário mínimo nacional. E o salário mínimo nacional... 630 euros, 650 euros, 700 euros, 800, 900, 1000 euros. Até um partido que quer 1000 euros. Não tem nada contra o aumento do salário mínimo. Só que o salário médio, que é das pessoas que nós estamos a falar, que é o grande boom das pessoas que saíram para o exterior, o salário médio não está a acompanhar o aumento do salário mínimo. Ou seja, a decalagem entre o salário mínimo e o salário médio está cada vez mais curto. E está mais curto. E se pensarmos que um engenheiro acabado de formar, passado 2 anos, está com um ordenado na média dos 800 euros em Portugal. Se nós temos um salário mínimo nacional de 650 euros, então só há uma diferença de 150 euros, não é? Portanto, estamos a falar de uma diferença de 150 euros. Isso é um convite a quê? A que as pessoas não estudem, comecem logo a trabalhar, se vamos ganhar todos a mesma coisa. Ou quase a mesma coisa. Então já não é preciso. Então começamos mais cedo a trabalhar e isto é um convite à desqualificação. É preciso perceber que temos 2 tipos de imigrantes. Aqueles que foram por convicção e porque querem ir, sempre houve, e é bom que isso aconteça, e há aqueles que é dos que nós estamos a falar, para buscando melhores condições de vida. De outra forma... São por valorizar-se. Exatamente. São os que estão mais valorizados. Eu estou muito à vontade com isto, que eu tenho 2 filhos imigrantes. Tenho 2 filhos imigrantes. Portanto, é um assunto que eu conheço bem. Por experiência própria. Foram depois de 2015. Ou seja, foram há cerca de 2 ou 3 anos. Portanto, já não vão beneficiar dos 6.500 euros. Mas também isso não é... É um benefício comum. As pessoas, ao procurarem
melhores condições de vida no estrangeiro, não vão buscar só as melhores condições de vida. Vão buscar uma coisa que é muito mais profunda e muito mais íntima, que é ter alguém que os valorize. Ou seja, nós temos as melhores universidades do mundo. Nós temos a Faculdade de Engenharia, como eu falei há bocado aqui. Há muitos cursos que estão nas melhores 50 universidades do mundo. Faculdades do mundo. A Universidade do Porto é uma universidade que neste momento fez uma aliança com das 4 melhores universidades da Europa. Nós temos isso e, consequentemente, temos um bom corpo docente, temos uma boa estratégia desse ponto de vista. E o que é que acontece? As pessoas saem daqui qualificadas, e a prova disso é que toda a gente sabe que a melhor enfermeira em Londres foi portuguesa, que é ali uma enfermeira de Vila do Conde. Da Escola Superior de Saúde de Valdovinos. Exatamente, pronto, de Vila do Conde. Sabemos como é que são os engenheiros todos, os médicos, qual é a aceitação no estrangeiro, que é total. Porquê? Porque são bem formados. E, em último caso, muitos deles vão para lá porque dizem assim, nós queremos alguém que nos reconheça, porque aqui não são reconhecidos. E uma forma de reconhecimento, há várias formas. É dizer obrigado, és uma pessoa de categoria, mas também nós não vivemos dar evento. E, portanto, essas pessoas, para ganharem 1000 euros, não vale. Eu sei que há uma geração dos 1000 euros, mas 1000 euros é pouco para quem estudou, para quem quer evoluir, e a todos os níveis do Estado. Um investigador ganha 1.200 euros. Isto não é nada. Mas nos Estados Unidos, um investigador é capaz de ganhar 12.000 euros. Eu pergunto porque é que o indivíduo não há de ir para lá. E por isso é que a lei, e é por isso que eles não vêm, porque depois de eles estarem lá, já acabou o tempo dos imigrantes que vão para fora viver uma vida miserável, coitados, e vêm, para ganhar dinheiro para trazer para cá. Não. Agora o espaço é comum. Agora, é verdade, como o Pedro disse, é que os melhores valores estão a perder-se, estão a ir para lá, e mais, estamos a incentivar, como eu disse há pouco, e acabo com isto, estamos a incentivar a falta de formação e de qualificação das pessoas. E isso é que é muito grave. Já bastou para desqualificar, em algumas coisas, o programa europeu, em que passou os cursos, em vez de ter 5 e 6 anos, passam a ter 3 e tal. O processo de Bolonha. Já bastou, não estou a falar sobre o processo de Bolonha, que isso é outro programa, mas eu estudei muito sobre Bolonha e sabem o que é que fizeram? É que o nosso ensino era muito melhor que o europeu. E sabem o que é que aconteceu? É que o europeu obrigou Portugal a ter um ensino igual ao deles, que é muito mais fraco e muito mais baixo. Pronto, muito obrigado. Muito bem, Reis Campos. Acho que deste ponto de vista. Fica aqui o ponto de vista em relação a este programa Regressar. Falta-nos conferir a opinião de Bruno Silva. Vamos a isso, Bruno. Bem, o programa Regressar, eu acho que é uma iniciativa interessante em si, enquanto iniciativa. Como o Reis Campos falou, Portugal tem um conjunto de universidades que forma excelentes profissionais, engenheiros, doutores. De referir que nos últimos anos assistimos, por um lado, à instalação em Portugal de grandes multinacionais, como é o caso da Vestas, da área de eólicas, onde tem absorvido um conjunto de engenheiros altamente qualificados. O caso da Bosch, aqui no nosso território, onde criou um centro de desenvolvimento em Portugal dentro do grupo, que também tem absorvido bastantes engenheiros. Isto para dizer que, atualmente, nós temos falta de recursos altamente qualificados. Portanto, os recursos que saem das universidades têm emprego. Temos falta de recursos altamente qualificados. Portanto, o programa em si é uma boa medida para tentarmos fazer regressar os recursos altamente qualificados que estão no exterior. No entanto, como o Reis Campos falava, como o Pedro,
nós temos que fazer mais para, não só para fazer regressar, mas também para reter o talento que sai das universidades. E a esse nível tem que haver aqui uma concertação, de forma a que tenhamos medidas não só fiscais, mas também sociais, que permitam fazer com que as pessoas fiquem e não vão à procura de um emprego fora do país. Portanto, esta questão do diferencial, eu concordo com o diferencial do salário mínimo e do salário médio, acho que é extremamente importante. Acho que estamos aqui a cair num problema eu acho que só este tema também daria aqui um programa, porque ele é estruturante porque a classe média está a deixar de existir e isto traz-nos problemas sociais muito grandes para o país. Portanto, a minha opinião relativamente a este programa, eu acho que ele que é interessante, se calhar não irá conseguir atingir os objetivos a que se propôs no início, mas que aquilo que eu queria deixar claro é que nós temos que reter o talento que sai das nossas universidades e temos que tentar fazer regressar estes recursos altamente qualificados que estão fora do país e para que possamos responder ao crescente, porque também há uma escolha cada vez maior de grandes multinacionais para se instalarem em Portugal e tem absorvido isso e depois gera-nos aqui também problemas ao nível das pequenas e médias empresas existentes em Portugal que ficam sem recursos qualificados, porque também internamente dentro do país optam por ir para estas multinacionais e temos aqui um problema grave para a competitividade nacional, dado que a competitividade está muito assente nas pequenas e médias empresas. Muito bem, obrigado, Bruno, pela opinião. Estão para já todos praticamente na mesma linha de pensamento. Não sei se será assim agora com o tema que nos traz o Pedro Napoleão. Ele vem-nos aqui falar hoje. O tema escolhido é... sobre a descentralização ou regionalização. Então. É um tema que bastante atual, tem originado alguma controvérsia e alguma indefinição, algum impasse que interessa clarificar o mais rápido possível, para bem das instituições, das empresas e dos portugueses. E eu tenho algumas dúvidas e muitas reservas e gostava de ver aqui debatido. Associa-se muitas vezes a descentralização à regionalização como se da mesma coisa tratasse, mas são coisas substancialmente diferentes, apesar de ter que se descentralizar para regionalizar. Se chegarmos efetivamente a essa conclusão, o tempo fará o seu caminho. Nesta fase, estou certo que será absolutamente essencial continuarmos a apostar em políticas cada vez mais descentralizadoras por questões de proximidade local e das pessoas, da celeridade dos processos e todas as vantagens para o desenvolvimento económico das regiões. Enquanto arquiteto e, portanto, mais sensível à gestão do território, tenho algumas reservas quanto às consequências que poderiam advir de uma regionalização, da ideia de dividir um país relativamente pequeno, de se criarem fraturas, perder coesão territorial e afastar-nos de uma estratégia global. Quanto a mim, o Estado-nação confere uma identidade própria na defesa dos interesses comuns, necessariamente agarrados a um projeto europeu que não se compadece com planos tratados individualmente, sob pena de nos desvirtuarmos e mergulharmos num abismo. Já para não falar de se poderem vir a abrir precedentes perigosos ligados a interesses locais e no aumento representativo daquilo que poderia significar na despesa pública numa conjuntura económica atualmente tão incerta. Isto apesar de compreender, acreditar e encontrar legitimidade nas intenções dos movimentos a favor da regionalização, no encontro de fórmulas que agilizem o desenvolvimento económico das suas regiões de uma forma mais justa e equilibrada, face a alguma imparcialidade que por vezes parecemos assistir por parte da Administração Central. Mas acredito, sobretudo, que o caminho faz caminhando. E nestes últimos anos deram-se passos assinaláveis. Assistiu-se a um conjunto de reformas no combate à burocracia institucionalizada, na tentativa de simplificação plena de vantagens para os cidadãos e para as empresas, com alguns efeitos práticos em alguns setores da sociedade.
Na minha área em concreto, apesar das reformas levadas a efeito nos processos de licenciamento e ao nível do planeamento regional, na tentativa da desburocratização de uma das áreas mais polémicas e sensíveis da administração pública, ainda há muito a fazer no que toca ao funcionamento desta teia complexa que é a gestão do território. Ficou bem vincada a intenção de descentralizar e responsabilizar os municípios na gestão do seu próprio território. Foram simplificados alguns processos relativos aos planos municipais, bem como o licenciamento de obras de construção, delegando novas responsabilidades aos técnicos autores em obras específicas e de escassa relevância, por forma a aligeirar os serviços e acelerar o processo construtivo. Ainda que numa visão não pretenciosa, mas que por estar diretamente envolvido nestes assuntos a título profissional, permite-me manifestar com alguma insatisfação quanto à forma e dizer que o tão desejado simplex verdadeiramente não aconteceu. Não obstante sairmos da era do papel para a era digital, com todas as vantagens ao nível da organização processual que isso trouxe. A verdade é que continuamos mergulhados numa teia burocrática que parece não parar de crescer, transversal a todo o sistema administrativo, que mais parece funcionar como uma força de bloqueio ao progresso e, por consequência, à tão desejada descentralização que importa a todo custo desatar. Muito bem, está conferida aqui a opinião do Pedro Napoleão a propósito da descentralização ou da regionalização. Aproveito já para perguntar ao Jorge Paulo Oliveira o que é que defendem, o que é que ficamos, qual é o seu ponto de vista em relação a este tema? Bom, eu para já tenho uma divergência conceptual sobre o que é descentralização e regionalização, porque se nós olharmos muito claramente até do ponto de vista técnico ou jurídico, a descentralização administrativa comporta diversos modelos, desde logo comporta do ponto de vista constitucional a criação das regiões administrativas que estamos aqui a falar e comporta também a criação das autarquias locais, que estas já existem. Mas por lei ordinária também há outros dois modelos de centralização, que são exatamente a criação das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e das comunidades intermunicipais. E, portanto, há aqui uma divergência conceptual sobre esta matéria. Eu percebi, o Pedro colocou a questão da descentralização no sentido mais comumente aceito ou entendido pela generalidade das pessoas, que é descentralização no sentido de reforço das competências nas autarquias locais ou, se pelo contrário, uma aposta no municipalismo em contraposição com uma regionalização, ou seja, como uma entidade autárquica de valor superior às autarquias locais existentes. Eu percebi que era esta a dicotomia que aqui colocou sob o ponto de vista do seu ponto de vista, que merece o debate. Eu devo dizer que do meu ponto de vista eu nem sou regionalista, nem sou antirregionalista. Não, mas é que não sou mesmo. Acredito no municipalismo, sem sombra de dúvidas. Acredito que os municípios ainda podem evoluir para patamares de eficiência e de eficácia que hoje não dispõem. Naturalmente, se operarmos processos de centralização conducentes a esse fim, o que não tem acontecido com os últimos processos de descentralização, e podíamos explicar porquê, mas basicamente não tem logrado obter esse efeito, porquanto, por um lado, não vem sido acompanhado dos respectivos recursos financeiros, por outro, não vem acompanhado dos recursos humanos e, por outro lado, ainda também porque há uma certa indefinição sobre aquilo que é nas leis orgânicas dentro do governo e da administração pública desconcentrada e depois as autarquias locais. Mas para dizer o que é, e aqui eu queria balizar a propósito do seguinte, eu gostaria. Como sabem, o Parlamento aprovou na legislatura que terminou ontem a criação de uma comissão independente para a descentralização, constituída por reputados especialistas na área, da academia, indicados por cada uma das forças políticas e que culminou com um trabalho onde propõe vários mecanismos para a apreciação desta matéria. A minha discordância na discussão deste tema tem sido outro. Eu gostava de discutir a regionalização num conceito mais amplo, de uma discussão mais ampla da reforma do Estado. Porque eu acho que nós podemos discutir a regionalização sobre as suas virtualidades, os seus defeitos. Se devemos ir mais para o municipalismo ou para a regionalização. Mas devíamos discutir a reforma do Estado. Afinal, que Estado é que nós queremos? Quais são as competências que nós queremos no Estado? São apenas nós queremos um Estado mais regulador e apenas vocacionado para aquilo que são as suas áreas, das suas áreas de soberania. Estou a falar da defesa nacional, estou a falar da justiça, estou a falar da segurança, ou queremos um Estado que vai a todas?
Que tipo de Estado é que nós queremos? Nós queremos continuar com os mesmos municípios, grandes e pequeninos, municípios do interior e, sobretudo, do sul do país, que dependem em 89%, 91% das transferências que lhes são acometidas pela administração central? Que Estado é este que nós queremos? Que organização territorial nós queremos? Esta é que é a discussão. Eu gostava de ver a regionalização discutida num conceito mais amplo da reforma do Estado. Agora, permita-me deixar 2 alertas, ou 2 notas finais. Há uma coisa que eu não concordo e nunca aceitarei, e tenho dito em diversos fóruns, em diversos espaços, e aqui o repetirei. Eu jamais aceitarei qualquer tipo de regionalização encapotada e parcelar, como várias tentativas têm acontecido no passado, e no passado bem próximo do momento em que nos encontramos. Isto é, há por vezes movimentos que tentam criar regionalizações de uma forma à margem da Constituição, e nomeadamente o último exemplo e a última tentativa foi que as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto pudessem ser eleitas diretamente pelos cidadãos eleitores, ou seja, dotando-os de áreas metropolitanas do ponto de vista da representação democrática e política. A medida parece boa, mas é errada, porque cria novamente uma regionalização encapotada, ou seja, vamos ter 2 áreas que são regionais, que têm regiões, e o resto do país não tem. Vamos ter um país a 2 velocidades. E mais, íamos dar voz a quem já a tinha e que se calhar não necessita tanto dela, que é Lisboa e Porto, em detrimento do resto do país, nomeadamente do interior do país. E a segunda nota, para dizer o seguinte: eu pessoalmente jamais aceitarei qualquer regionalização sem que o preceito constitucional, que é o referendo, seja escrupulosamente observado. E há movimentos de que falava o Pedro, que pretendem exatamente, por vias não tão transparentes, criar as condições para que de um dia para o outro dizer a legislação está aqui, está feita, agora é mesmo só fazer alterar a Constituição e, portanto, até dispensarmos isto do referendo. Eu espero bem que se... Não pus a coisa literalmente não, assim, não desse ponto, mas para dizer isto, de facto, eu jamais aceitarei que isso aconteça. E as tentativas no terreno têm sido muitas para que essa resolução encapotada e parcelar e feita na Secretaria possa vir a acontecer, e à margem da Constituição também. É bom recordar que existe em Portugal um poder regional. Ele já existe, o poder regional. Eu não estou a falar da região autónoma dos Açores da Madeira. Existe um poder regional no Portugal continental. Chama-se Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. É um poder regional administrativo, não é um poder regional democrático e representativo. Essa é a única diferença. Mas há quem queira, através das Comissões de Desenvolvimento, as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, através do tal poder regional que já existe, simplesmente transformá-lo num poder regional democrático e representativo. Isto sem que esta discussão se faça no âmbito de uma reforma do Estado, que eu acho que era por aí que devemos começar. Muito bem, Jorge Paulo, está conferido aqui o ponto de vista em relação a este tema. Entretanto, explicar àqueles que nos ouvem que os temas são escolhidos durante a semana e há espaço para os nossos comentadores de serviço escreverem as suas ideias para depois trazê-las para aqui. Teve tempo para pensar sobre isto, Reis Campos? Tive tempo para pensar e nem escrevi. Porque, não escrevi porque é demasiado óbvio este tema para mim. E é principalmente pelos piores motivos. Então. Eu vou dizer. Eu, exemplo de muitas pessoas, há muitos anos, eu era um antirregionalista convicto, utilizando aqueles argumentos que toda a gente diz: o país é pequeno, para que dividir isto? Vai ser uma feira de vaidades, vai gastar-se muito mais dinheiro. Isso é tudo verdade. Depois vamos fazer parlamentos e parlamentinhos e vai escoar-se o dinheiro e não vai ter nenhuma vantagem nisso. Eu nessa altura também pensava isso. Só que, entretanto, com o passar do tempo, eu percebi que não vale a pena pensar que vamos ter outras pessoas a governar. Não é deste governo, nos partidos, e fora deles também, mas pouco. Essa é outra questão. Quer dizer, só pode governar quase. Só pode ser um primeiro-ministro em Portugal, um indivíduo ou do PS ou do PSD. Que é curioso. Pronto. Mas isso também dá para outro assunto. E que são votados dentro dos partidos, às vezes por mil ou pouquinhas pessoas. Portanto, mas isso é outro assunto que não é para aqui chamado, mas também tem a ver com o assunto. O que acontece? Pelos piores motivos, eu neste momento sou regionalista convicto. Porquê? Eu vivo no segundo concelho, no segundo distrito maior de Portugal.
trabalho e sou natural do terceiro maior distrito de Portugal. Eu pergunto, qual é o peso político que tem o Porto e Braga, especialmente, que é onde nós estamos, onde nos enquadramos, no panorama nacional? Quase nada. Com honrosas exceções, aqui o Jorge Paulo na Assembleia da República, temos um secretário de Estado de Braga e não temos quase mais nada. Ou seja, se isto é para eu estar aqui a dizer o que eu penso e também, de outra maneira, não vale a pena estar a fazer de conta, aquilo que eu digo é muito claro. As pessoas de Lisboa, de vez em quando, mandam alguém ao resto do país para dizer que ainda se lembram que lá estão, porque de resto está tudo na City, em Lisboa. E pior do que isso, é que as pessoas que os recebem ainda acham que é um favor eles cá virem. Eu podia dar alguns exemplos, que os conheço, e por isso, Portugal não é Lisboa. Portugal é o país todo, e se eu tivesse, como inicialmente, confiança que as pessoas de Lisboa tinham, antes até havia os governadores civis, que eu até sou a favor dos governadores civis, uma pessoa, olha o que eu cheguei, uma pessoa que está a representar o governo num distrito. Era ótimo, pelo menos o governo tinha um interlocutor. Acabaram com isso. Não importa quem acabou, se foi mais eleitoralista ou não, que foi na altura. Os governadores civis não fazem nada. Nessa altura, curiosamente, havia menos incêndios. Eu não estou a dizer que foram os governadores civis, que eram os governadores civis, os bombeiros, mas articulavam de uma forma que neste momento não existe. Mas eu também não estou aqui a fazer a defesa dos governadores civis, estou a fazer a defesa da regionalização. Por um lado, eu entendo que as pessoas nas várias regiões já têm uma outra preparação, já têm uma outra qualificação também para poderem assumir esses cargos, mas digo-lhe isto com pena, porque o país de facto só tem uma língua, tem o mirandês, que é pouco menos, se bem que os de Lisboa acham que há duas línguas. Os do Porto, tive um congresso na semana passada e eu vi duas miúdas a dizerem que engraçada esta gente do Porto a falar, nem parece português. E eu... Pronto, olha, tive que me aguentar com aquilo. E por isso, Braga, terceiro distrito, não vale. Porto, vale pouco. E quando eu vou a Lisboa, quando eu vou, por exemplo, à Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa, que está lá o reitor, eu vou saber coisas que aqui ou não as sei, ou só sei passados 5 ou 6 meses. E, portanto, isto tem que acabar e tem que haver poderes locais, e o resto é invenção. Se é o tal encapotamento da coisa, e dar mais a descentralização e dar mais poder às câmaras e fazer mais não sei o quê, isso não serve para nada. Quando não, os governos pegam nas coisas que lhes são mais, que lhes queimam mais os dedos e mandam para os outros, e o resto fica assim. As CCDRs também foi, mas também não é uma forma. Se é para haver CCDRs, se é para... Então que se façam as regionalizações. A regionalização. E eu aprovo 5 regiões. Pronto, é a minha coisa. Nem de mais, nem de menos. São 2, também fica outra vez o país dividido entre Lisboa e Porto e pouco mais, e lá estão os tipos do Algarve a quererem sair de Portugal. Portanto, muito mais também, então, polariza tudo. Eu acho que era equilibrado, mas estou aberto a defender, e acho que esse aspecto que o Jorge Paulo diz muito bem, são aspectos que devem ser muito bem trabalhados e sem mentiras. Agora não há falsas, nem há fakes, nem há verdade, nem pós-verdades. Isto há verdade e há mentira. E, portanto, a vida só nos podemos enquadrar nisto. Tá. Muito obrigado. Vamos para o Bruno Silva. Em relação a este tema, qual é o ponto de vista do Bruno? Relativamente a este tema, a minha opinião é muito clara. O modelo centralista que nós temos há 45 anos tem falhado. Ele tem falhado ao nível do combate à desertificação do interior, das periferias. Temos problemas na correção das assimetrias, também aqui da questão da coesão territorial.
eu acho que ele tem que ser mudado. Portanto, eu acho que a questão da descentralização per si, né? A regionalização será a descentralização. Isso aí, para mim, é claro que temos que caminhar nesse sentido. Porque nós temos que valorizar aquilo que é intrínseco aos nossos territórios, aquilo que é endógeno. Acho que é importante, porque isso, temos que ter um modelo que o faça dessa forma. E, acima de tudo, temos que ter um modelo administrativo que responda àquelas que são as necessidades das pessoas e das comunidades. E isso só será possível com um modelo administrativo. Concordo plenamente com o que o Reis Campos disse. Eu acho que a questão das comissões de coordenação das regiões devem existir, mas com poder administrativo, com decisão que responda às necessidades das pessoas e que permita corrigir estas assimetrias que existem e que este modelo que temos não funciona. Portanto, temos que pensar num novo modelo, contemplando tudo que o Jorge Paulo também disse aqui e bem, que deve ser pensado, que deve ser trabalhado, que deve ser repensado dentro daquela que é uma reforma estrutural do país, da forma, portanto, não é só a questão da regionalização per si, é muito mais abrangente. Portanto, para mim, a regionalização administrativa em si será a descentralização e será, acima de tudo, a afirmação do poder local. Porque, como dizia Reis Campos, os governos, quando têm algo que lhes queima, passam para as autarquias porque na verdade, são ao nível da gestão administrativa, é a entidade que está mais próxima das comunidades e que sabe as reais necessidades das comunidades e quem pode atuar e quem pode responder. Portanto, mas, Rafael, a minha opinião é esta, é que o modelo que nós temos hoje não tem falhado há 45 anos, portanto temos que repensar o modelo, que será para mim será uma regionalização administrativa, bem balizada, como é óbvio, definir a questão do número de regiões que terão que existir no país, mas acima de tudo que criemos condições para responder àquelas que são as necessidades efetivas das nossas comunidades e do nosso território, porque temos assimetrias de coesão territorial muito, muito grandes e que têm que ser corrigidas rapidamente por força a que tenhamos um país completamente desgovernado na ótica de responder àqueles que são os desafios de futuro das nossas sociedades. Muito bem, estamos então a fechar este capítulo relacionado com a descentralização, a regionalização. Estamos também com o tempo contado até ao fim do programa. Digo-vos que estamos com menos de 10 minutos para fecharmos aqui este espaço de opinião, esta hora de rádio de opinião aqui dos nossos 4 comentadores. Vamos ter que deixar o tema do Bruno, talvez para a próxima semana. É um tema que também está sempre atual, portanto, julgo que o Bruno não vai ficar aqui chateado connosco. Temos aqui ainda tempo para conferir, se for de forma rápida, Reis Campos, a questão aqui do turismo. Eu agradeço-lhe que, se eu me estender um bocadinho mais, que me avise que eu não levo a mal. Muito obrigado. Vamos a isso. Mas vou ter essa preocupação agora. Às vezes nem sempre consigo. Mas pronto. Turismo. Portanto, eu escolhi o tema turismo no país e em Famalicão. Isto, em 2001, a minha primeira proposta como deputado municipal de Famalicão foi exatamente sobre turismo. Mas eu percebi que até tinha uma proposta, um esquiço do que era o turismo, não ia fazer uma proposta, já sabia que provavelmente não ia quase dar em nada e não deu, portanto não valia a pena estar a gastar muito tempo. Mas mesmo assim foi um tema que sempre me foi bastante caro. É pensar que em 2001 não havia turismo, nem em Famalicão, nem no Porto, nem em Lisboa, nem em sítio nenhum do país. Portanto, surgiu o avanço do turismo, surgiu muito depois disso e bem, que uma da alavancagem económica do país, e não é só económica, é cultural e tudo de reabilitação urbana, resultou do turismo. Portanto, em Lisboa, Porto, especialmente em Lisboa e no Porto, mas nos outros sítios também. Em Braga, Guimarães, pronto, em todos os sítios que têm alguma coisa para dar ao turismo. Eu vou tentar avançar rápido. E então, em Famalicão, por que não investir no turismo?
Mas as pessoas, o que é que me dizem? Mas não temos nada para o turismo. Eu disse, não temos nada, temos alguma coisa. Nós não temos património igual ao de Guimarães e de Braga e de outros sítios, nem sequer Barcelos também, ou Viana. Não temos. Pronto, não temos. Não vamos competir naquilo que não temos. Mas temos outras coisas e temos possibilidades de fazer outras coisas. Eu dou um exemplo, para se perceber o que é que eu quero dizer. Sim. Quem vai a Bilbao, o turista, se não para ver o Guggenheim? As pessoas vão a Málaga ver o museu automobilístico de um nosso conterrâneo, João Magalhães, com centenas de milhares de visitas ano, em Málaga. E ele até quis mesmo aqui pôr esse museu aqui em Famalicão e perto do Porto, tal, não conseguiu. Pronto, vamos ver. É preciso pensar. A primeira coisa que é preciso é querer e depois ver como é que se chega lá. Alguém conhece, ou melhor, alguém não conhece o Museu de Dalí, a casa do Dalí em Figueiras? Figueiras não é conhecido, mas é conhecido pela casa do Dalí e está lá. Em Famalicão. E há muitos outros exemplos no país. Por exemplo, quem vai a Poitiers? Quem conhece Poitiers, o que é Poitiers? Poitiers é a inovação. A inovação no cinema, 3D e por aí fora. Portanto, é possível, em Famalicão, que não temos mar, não temos casino, não temos património, não temos... Temos o quê? Pelo menos, temos que pegar no que temos e construir mais. O que é que temos? O maior centro de surrealismo. Mas que tem que ser dinamizado, isto tem que ser publicitado e tem que se gastar dinheiro nisto. É o tempo? É o tempo e o porquê de estar a dizer isso? Acha que nesta altura isso não está a ser feito em relação pelo menos ao centro? Não se nota para o turismo, não. Para o turismo, não vejo ninguém, nem meu conhecido, nem português, eu já não falo dos estrangeiros, não conheço ninguém que diga que vem aqui. Eu, quando fui vereador na Câmara, fui ver um projeto da Fundação Cupertino Miranda, que era um projeto do Souto Moura, e houve muita gente, mesmo do Partido Socialista e do PSD, que estavam em desacordo com aquilo, disse, cá está aquilo que nos falta, que é eu não tenho nada a favor do Souto Moura, mas também não tenho nada contra. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza, é que vende. O Souto Moura vende. E um projeto de Souto Moura com um museu de surrealismo dinâmico, isso conseguia trazer aqui pessoas. E a alta tecnologia, só vou dar um exemplo pertinho mesmo para acabar. Sim. Em Esposende, neste momento, existe um programa, portanto, que é apoiado pela DST, de Braga, que é o Smart City. É um programa que eu não vou agora falar aqui, mas lanço o desafio às pessoas para verem o que é o Smart City de Esposende. É interessante e vai ter gente e vai ter turistas com isso. Em Famalicão seria possível, é possível, e não é só pelo contexto económico, é também pôr a cidade a fervilhar, pôr a cidade viva, pôr a cidade multicultural. Foi essa sempre a minha ambição, de ver Famalicão nesse contexto. Se calhar já tive uma vez a oportunidade, só que as pessoas não quiseram. Portanto, agora olha. Mas pelo menos continuo a dar o meu contributo para os outros. E haveria bastante mais a falar, mas eu tenho respeito pelo programa e principalmente pelos companheiros. Temos que seguir para aqui os nossos colegas de comentário rapidamente, até porque o tempo, já nem vou olhar muito para ele, porque já estou aqui a perceber que a coisa está a correr mal. Vamos começar pelo Jorge Paulo Oliveira, esta questão do turismo, relacionar o turismo com Famalicão, o que é que pode ainda ser feito? Discordo com o Reis Campos. De forma rápida. Discordo dizendo que não há turismo, em Vila Nova de Famalicão há turismo, quanto mais não seja o turismo de negócios, às milhares de pessoas que se deslocam a este concelho por força da economia, por força do peso industrial e empresarial deste território. Aliás, as próprias estatísticas o dizem, que o número de alojamentos turísticos em Vila Nova de Famalicão tem vindo a aumentar, sobretudo nos últimos 3-4 anos, ou seja, pós-troika. Dou uma segunda nota, mas eu concordo com o Reis Campos quando diz, de facto, nós temos que ter a capacidade, pelo menos, de criar um certo turismo de nicho.
Aquilo que ele aqui referiu, eu concordo inteiramente. Nós podemos não ter os equipamentos culturais de outros concelhos e de outras regiões e de outras cidades, mas temos alguns. A referência que fez ao Centro Português de Surrealismo, que eu poderia acrescentar a Casa Museu Castelo Branco, até o próprio Museu do Automóvel, o Museu Bernardino Machado. Eu não acrescentei porque não tinha tempo. São exemplos. E o Reis Campos diz uma coisa muito acertada que diz isto. Eles não estão a ser vendidos aí como produtos turísticos. Eles estão a ser vendidos apenas, e até agora só foram vendidos apenas como equipamentos culturais, como um bem cultural. E nunca foram vendidos, nunca houve um investimento no sentido de os vender tão bem como um bem turístico. E, de facto, é isso que precisa ser feito. E eu concordo em absoluto com esta opinião do Reis Campos, nesta matéria. Pedro Napoleão. Eu concordo com quase tudo, mas no que toca ao nosso património, independentemente de ser inferior, de facto, a Braga ou Porto, nós temos peças arquitetónicas que não estão suficientemente valorizadas e, quanto a mim, seria necessário fazer um aumento dos edifícios classificados com todas as vantagens conhecidas ao nível da proteção, da conservação dos mesmos e potenciar de forma, portanto, a enriquecer, portanto, o turismo em Famalicão. E depois existem outros aspectos que não nos devemos restringir só ao turismo de negócios e turismo rural. Existe todo um tipo de turismos que se podem portanto, explorar, como é o caso do turismo aventura, o turismo de investigação científica, e, portanto, julgo que tem tudo a ver com a questão de sermos mais criativos e potenciar tudo que temos com alguma profundidade. Vamos terminar esta ronda. Validamos aí a opinião do Bruno, que nos falta conferir, Bruno, em relação a este tema. Bem, relativamente a este tema, pronto, eu, enquanto Presidente da Fundação Castro Alves, temos um Museu de Cerâmica Artística que anualmente tem vindo a crescer o número de visitantes. Portanto, nós recebemos na Fundação mais de 4.000 visitantes no nosso museu, um museu que é único. Em quanto tempo? Por ano. Por ano. Nós temos tido um crescimento por força também de uma atração que fazemos, de iniciativas que criamos, e tem havido um crescimento, e dizer que ele está agora vai ser agora integrado na rede portuguesa de museus, portanto, para também dar uma visibilidade maior a uma obra singular em Portugal. Eu entendo que seja uma obra singular. Concordo com o que o Reis Campos diz também, e com o que o Jorge Paulo e com o que o Pedro falou. Eu acho que nós temos que valorizar a rede de museus que temos, e está a ser feito um trabalho. Temos 13 museus em Vila Nova de Famalicão, temos um conjunto de outras valências, nomeadamente ao nível gastronómico, mas também precisamos de criar aqui condições, nomeadamente ao nível hoteleiro, para responder. Portanto, não é só a questão das condições do que temos para oferecer, mas há aqui à volta um conjunto de infraestruturas que têm que ser criadas também para dinamizar. E entendo o que diz Reis Campos, que temos que ter algo que possa ser ainda mais singular e que possa atrair, e nós, a partir desse ponto de interesse, possamos também valorizar e alavancar aqui tudo o resto que nós temos à volta. Portanto, nós podemos criar aqui um hub cultural que permita atrair ainda mais pessoas. Temos a Casa das Artes, também atrai aqui um conjunto de pessoas. Portanto, há aqui um conjunto de atores no território que, se conseguirmos criar sinergias, as sinergias têm vindo a ser criadas, devo dizer que tem sido feito um trabalho a esse nível, mas penso que temos que comunicar melhor. Se calhar temos que criar uma marca do turismo, como temos um made in para a componente industrial. Termos uma marca para o turismo em Vila Nova de Famalicão que possa, de certa forma, valorizar o que já temos e criar aqui algo de ponto de foco que possa alavancar tudo isto. Muito bem, estamos mesmo a fechar. Antes de terminarmos, queria só uma opinião rápida de todos vós em relação ao assunto que foi notícia há algumas horas. Aliás, foi avançado
pela cidade. Hoje está também relacionado com o turismo o facto do Museu da Indústria Têxtil de Famalicão, e já que falamos desta questão do turismo, estar de saída aqui das instalações onde se encontra ainda aqui em Calendário, bem próximo dos nossos estúdios, e mudar-se para talvez o berço do têxtil, Ribadave. Há aqui a pretensão da Câmara Municipal em instalar este museu nas instalações das antigas fábricas Narciso Ferreira. Valido convosco aqui esta notícia e a opinião em relação a essa pretensão do município. Bom, eu há muitos anos atrás escrevi exatamente que a implantação do Museu da Indústria Têxtil devia ter ocorrido na vila, que sabe um dia não será cidade, na vila de Ribadave, e por isso vejo esta decisão da Câmara Municipal concentrada com essa minha opinião, e acho que é uma boa decisão. De facto, a indústria têxtil nasceu no Val do Ávio e nasceu concretamente ali na nossa região de Ribadave, onde começaram a aparecer as primeiras grandes indústrias. Eu penso que será uma boa oportunidade para valorizar a vila, que tem vindo a perder equipamentos públicos, também para recuperar um património industrial muito interessante que lá dispomos, e de facto colocar um museu onde é a nascença da indústria têxtil na nossa região e no nosso país. Pedro. Eu, de facto, concordo em absoluto com o que o Jorge Paulo Oliveira acaba de dizer, e se o edifício oferece outras condições, e penso que é uma decisão muito assertiva, e, portanto, aqui não existem distâncias. Temos um conselho e temos que pensar num todo, e, portanto, faz todo sentido, pela tradição do Val do Ávio, ser em Ribadave. Reis Campos, a César o que é de César? Eu conhecia isto, embora de casa aqui demorei 45 minutos e vim ouvir a cidade hoje. E não soube da notícia. De qualquer forma, aquilo que eu lhe digo é assim: eu não vou dizer que é melhor Ribadave ou aqui ou outro sítio, desconheço, sendo que, se cumprir aqueles objetivos e os pressupostos que eu falei antes, estou de acordo. Se não cumprir, estou em desacordo. Acredito que isso funcionará bem. Há bocado, só mesmo para acabar. Sim. Não falei... É importante referir, no entanto, porque é que sai daqui de Calendário, não é? Pois, Sim, estamos a falar. Eu sou o autarca de Calendário, não vou dizer que eu estou a favor da sua saída. Sim, mas é importante sinalizar porquê. Não sabia. O contrato de arrendamento chegou ao fim. Fiquei agora mesmo a saber. Portanto, só uma outra coisa. Eu há bocado não falei da gastronomia, nem da indústria, nem disso aqui. Falta de tempo, mas eu devo dizer, Famalicão, do meu ponto de vista, tem quase tudo, menos 3 coisas. O turismo, as vias de comunicação, ainda não tem, como deve ser, como merece, e, portanto, o aspecto social, educativo, isso está tudo a andar. E tem um corpo grande demais para uma cabeça relativamente pequena, que é a nossa cidade, e é preciso dar mais valor, mais atenção à nossa cidade. Eu percebo que os votos estão fora, mas é preciso, há outras formas de nós valorizarmos Famalicão, e ao contrário do que muita gente pensa, também as cidades têm que ser valorizadas em vez de... Isto pode não ser muito agradável para algumas pessoas, mas é assim que eu penso. Famalicão deve-se dar mais valor neste momento a Famalicão. Sim. Aqui ficou um assunto a tratar. Exatamente. Vamos ter a oportunidade para isso. Não agora, falta-nos só conferir o Bruno, a opinião em relação a este tema bem pequenino. Tendo como base todas as condicionantes, ou seja, da questão do arrendamento que termina também em Calendário, eu acho que a pretensão da Câmara Municipal é inteiramente correta, dado que foi no Val do Ave que a indústria têxtil teve os seus inícios e que foi o grande motor do país. E, portanto, penso que pode ser uma mais-valia até valorizar, ou seja, a sua instalação, a criação do museu, valorizar toda aquela região. Existem outros pontos de interesse de património indexado à questão do têxtil naquela região, e não só o museu, mas tudo isso, criarmos rotas turísticas que permitam valorizar, bem, e com sinergias com os outros museus que também estão mais próximos. Sim, eu não referi há pouco, eu sou um defensor de que devemos criar pacotes turísticos que contemplem visitas a museus, contemplem uma estadia, ou seja, passem cá um dia, vão visitar o Museu de Cerâmica Artística da Fundação Castro Alves, passem na casa de Camilo Castelo Branco, venham almoçar num restaurante da cidade, visitem o surrealismo da parte da tarde. Portanto, sou um defensor de experiências
Temos que criar experiências turísticas em Vila Nova de Famalicão, valorizando aquilo que temos no nosso território. Eu não dizia melhor, está a ver? Portanto, estamos de acordo. Estamos de acordo, terminamos todos de acordo. É verdade. Aconteceu. Muito obrigado aos 4 por se terem juntado a nós. Vai ser assim todas as semanas a partir de agora, sempre à mesma hora para ouvir na Cidade Hoje e mais tarde para rever e também para ouvir novamente nas plataformas online também da Cidade Hoje. Aos 4, resta-me agradecer e marcar já a presença para a próxima semana com a promessa de que vamos começar com o tema das alterações climáticas aqui trazido pelo Bruno, que estava previsto para esta semana, mas também a questão das apresentações fez com que o tempo derrapasse aqui um bocadinho na nossa programação. De qualquer das formas, fica essa promessa. Então, muito obrigado aos 4 e, se não for antes, até à semana. Adeus. Muito obrigado.